dizer que é uma enorme satisfação e felicidade hoje poder palestrar em outro país, para colegas, para membros dos direitos humanos, para a nossa mediadora. Estamos muito felizes, agradecer ao meu amigo e professor Dr. Fabrício pelo convite, pela oportunidade de estar aqui entre vocês, aos meus colegas que me acompanharam nessa jornada, ao Dr. Eduardo, ao Dr. Crispim, muito obrigado. Bom, pessoal, o nosso tema que a gente trouxe aqui é relacionar os direitos humanos como fundamentos basilares para a construção de uma reforma do sistema tributário, que deverá buscar um modelo fiscal de incentivo ao trabalho e à inclusão social. A gente, com a mudança de governo no Estado brasileiro e com uma das recessões financeiras e econômicas maiores da nossa história, estamos tendo um grande problema com isso. E agora tem passado essa reforma previdenciária e a próxima reforma que vem a ser apresentada é a reforma tributária. A gente aqui trabalhou para analisar de uma forma bem sintética o que vem a ser trazido por essas PECs e quais são os elementos que não estão sendo observados e que, de certa forma, estão mitigando os direitos humanos. A gente teria aqui, como uma teoria basilar para a construção de um modelo que objetiva o incentivo ao trabalho e à inclusão social, requisitos formais e requisitos materiais. Ou seja, para que a gente possa construir essa base de uma reforma tributária mais justa, mais equilibrada e que atinja a inclusão social, a gente deveria focar inicialmente nos direitos fundamentais do contribuinte. Ou seja, essa forma da mudança da reforma tributária, ela obrigatoriamente tem que ser observada. Os princípios constitucionais brasileiros que estão na Constituição, como a legalidade, toda mudança ou alteração de tributo tem que ser pela modalidade de lei. O princípio da irretroatividade, onde a mudança de um determinado tributo não atinge fatos geradores pretéritos. A questão da anterioridade, que nós não podemos tributar fatos geradores anteriores à questão da própria norma. E a questão da proporcionalidade, criar tributos que incidam na base de cálculo de forma proporcional. E nos requisitos materiais que a gente observa, que realmente não estão sendo pontuados nessa reforma, são direitos humanos que a gente observa e que deveriam estar com maior atenção nessa reforma, como o direito ao trabalho, direito à inclusão social, à equidade e à isonomia, ou seja, que a gente aplique uma carga tributária de uma forma mais equilibrada para toda a sociedade, e atingindo os ideais de capacidade contributiva por meio do sistema da progressividade. A reforma tributária corrobora os direitos humanos. A primeira pergunta que a gente tem que fazer, se essa reforma ela tem o poder de reafirmar os direitos humanos, de fazer com que eles tenham uma validade, uma aplicabilidade de forma imediata, a gente sabe que, se ela for utilizada de uma forma correta, sim, ela vai fazer. Ela vai atingir os direitos humanos porque ela é um dos instrumentos de erradicação da pobreza e da redução das desigualdades. Ou seja, se a gente utilizar esse mecanismo da reforma tributária de forma a trazer esses princípios basilares e a ratificá-los, nós vamos conseguir atingir esses ideais e vamos diminuir as desigualdades sociais. Hoje, o que eu trago aqui para vocês? 3 parâmetros que estão sendo focados na reforma tributária. Quando se fala em reforma tributária no Estado brasileiro, por meio da PEC 45 e da PEC 110, eles só simplesmente focam em 3 situações. Primeiro, simplificar o sistema tributário. E aí eu pergunto a vossas excelências aqui hoje, e essa simplificação, e os direitos humanos, simplificação versus direitos humanos, está sendo observado? Segunda situação, a eliminação de diversos tributos será implementada em decorrência dessa simplificação. E o terceiro ponto que eles buscam, acabar com a guerra fiscal que existe entre os Estados federados. Nós temos diversos estados na federação que tributam, por leis distintas, a questão da circulação de bens e serviços, como exemplo o ICMS. Então, isso causa uma guerra tributária imensa, porque cada estado tem a discricionariedade de poder aplicar uma alíquota maior ou uma alíquota menor em determinado
em determinado produto. E essas alíquotas que serão aplicadas fazem com que as empresas migrem de um estado para o outro, levando consigo trabalho, emprego, geração de renda. Nós temos grandes empresas, por exemplo, em Porto Alegre, da cidade onde eu venho, que fecharam em decorrência de obterem propostas mais rentáveis tributárias em outros estados da Federação Brasileira. E isso causou, em um determinado estado, grande desigualdade, grande diminuição de emprego e, com certeza, corroborou aí uma guerra fiscal que vem sendo implementada. Bom, a gente dividiu em 6 grandes pontos gerais para trazer uma ideia do que vem ser essa reforma tributária. Óbvio, existem outras questões, mas, de uma forma geral, a gente fez um compilado aqui para trazer essa construção, né? O primeiro ponto seria, então, a criação de um imposto sobre valor adicionado, chamado de IVA, ou IBS, que seria o Imposto sobre Bens e Serviços, de nomenclatura ainda não está definida. Ou vai ser o IVA ou vai ser o IBS. Eles estão ainda em projeto, estão em debate para verificar qual seria a melhor situação. E o que esse imposto vem a concretizar? Ele vem trazer a extinção de 5 tributos federais. Contribuição para o financiamento da Seguridade Social, o COFINS, a questão do PIS, a contribuição da intervenção do domínio econômico incidente sobre a importação e o CID de combustíveis também. O segundo ponto que ele traz é a incorporação da CSLL à questão do imposto de renda da pessoa jurídica. Então, ele incorporaria o próprio imposto de renda da pessoa jurídica, saindo também do quadro de tributos. Ou seja, existe uma simplificação, mas e a pergunta que a gente deve se fazer? Essa questão dessas contribuições sociais, que já existe uma destinação, vai acontecer uma preocupação com os direitos humanos, com as situações sociais que elas vão ser implementadas? Terceiro ponto, a redução gradativa da contribuição de empregadores para a Previdência Social, a ser realizada nos anos subsequentes à reforma por meio de envio de projeto de lei em prazo de 90 dias. O quarto ponto que eles vêm trazendo nessa reforma seria uma unificação da legislação do imposto sobre a circulação de mercadoria e alguns serviços, que seria o ICMS. Para a gente ter uma ideia, né, seria uma lei única nacional e não mais as 27 leis das unidades da federação. Ou seja, apenas uma norma seria aplicado a todos os estados, visando exatamente aí combater essa guerra fiscal que os estados praticam entre eles. O quinto ponto traria a criação de um fundo de equalização para compensar eventuais perdas e receitas na questão do próprio ICMS. E o sexto ponto, que vem, então, finalizar esse resumo aqui do que essa reforma vem trazendo, traz a instituição de um Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, permitindo aqui a coordenação da aplicação dos recursos da política de desenvolvimento regional. Quais os apontamentos que a gente tem feito após analisar esses aspectos da reforma, né? O primeiro objetivo, a reforma é a simplificação tanto por meio da redução das legislações quanto pela eliminação dos tributos. Isso, de uma certa forma, pode ser um benefício, porque com essa redução, com essa simplificação, as obrigações acessórias que as empresas hoje no Brasil possuem vão ser também diminuídas. E diminuindo essa grande quantidade de obrigações acessórias, vai o sistema, de uma certa forma, se tornar um sistema mais fácil, mais compreensível e mais transparente, que é o que todo mundo quer. Além disso, a cobrança do ICMS no estado de destino da mercadoria deverá eliminar essa guerra fiscal. Então, os apontamentos desses 3 nortes que a reforma está trazendo, de uma certa forma, ele é benéfico, mas nós compreendemos em nossa pesquisa que ainda faltam elementos que visem a resguardar os direitos humanos. Ainda, a questão do IVA ou do IBS vai visar reduzir a cumulatividade do sistema tributário. Como nós sabemos, a grande tributação hoje, por meio do ICMS, do próprio IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, vai gravando as diversas etapas em que a circulação da riqueza vai ocorrendo. Então, existe uma questão de uma regra de cumulatividade, onde as etapas subsequentes se compensam nas etapas, se compensam em relação ao tributo das etapas cobradas na operação anterior. Com essa questão do IVA ou do IBS, isso vai ser modificado, porque a questão tributária vai incidir sobre o valor adicionado. Hoje, em caso assim de combustíveis, a arrecadação do COFINS e a contribuição do PIS
traz, então, cobranças diversas sobre um mesmo produto, e isso em todas as etapas de produção e circulação da mercadoria. O IVA e o IBS, apenas sobre a questão do valor adicionado, trarão, então, o estágio de produção e distribuição, sendo o valor tributo podendo ser definido pela diferença entre o preço e a venda do produto. Em ambos os modelos, o produto é repassado ao preço de venda do bem e do serviço sendo pago, portanto, a maioria das vezes, pelo consumidor final. O que a gente acredita? A forma como está sendo implementada não está sendo pensada no consumidor final. Ou seja, todos aqui presentes nessa sala, estando no Brasil, sendo brasileiros e pagando a questão tributária na ponta, ou seja, sendo consumidor final, não estão sendo observados, estão sendo esquecidos por essa reforma. A reforma não está analisando esse aspecto tributário, onde deveríamos ter uma atenção maior para que, então, a gente possa resguardar os direitos humanos. Quais, então, as nossas conclusões sobre a questão aí da proposta dessa reforma? A reforma, de forma explícita, traz avanços para empresas, com simplificação do recolhimento tributário, que poderá resultar no aumento da eficiência econômica e da produtividade. Isso é um aspecto positivo, sem dúvida, mas nós não podemos esquecer que, antes desse aspecto positivo, que é trazer um aumento de eficiência econômica e produtividade, existem outros aspectos que não podem ser esquecidos. O que ocorre é a alteração, então, da regulamentação de tributos indiretos. Eles incidem sobre a questão de produtos, bens e serviços, e o regime cumulativo para incidência sobre o valor adicionado. Então, a gente passa a não ter mais o regime cumulativo e passa, então, a ter a questão do regime do valor adicionado. Quais são as críticas que nós trazemos aqui para concluir a nossa pesquisa, eu e o Dr. Fabrício, sobre essas questões da reforma tributária, né? Existe um aparente incentivo ao trabalho, mas não à inclusão social. Porque no momento que tu simplifica a questão de todo o sistema tributário, tu traz uma facilidade para as empresas operarem, sem dúvida. E as empresas operando de forma mais fácil e mais tranquila, a ideia é que a empresa cresça e gere emprego e gere renda. Então, isso é um aparente incentivo ao trabalho. Mas, em contramão a isso, e a questão da inclusão social? Onde estão sendo observados a questão do direito à boa moradia, a uma boa educação, à segurança, a uma boa saúde, que hoje no Brasil esses serviços são precários? A gente entende, então, que o principal pilar da reforma tributária, que não está sendo atacada nesse momento, seria o imposto de renda, com o aumento das faixas da progressividade e uma atualização da faixa de isenção de tal tributo. Há muito tempo não se atualiza a questão das isenções, e também há muito tempo essas alíquotas progressivas do imposto de renda, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas, não estão sendo observadas. Essas questões necessitam ser analisadas de uma forma mais precisa, lembrando que o princípio constitucional da isonomia visa o quê? Tributar os mais ricos de uma forma mais severa e os mais pobres de uma forma mais equilibrada, para que a gente atinja, então, o ideal de igualdade social. E isso não está sendo observado. E, além disso, nós temos, na própria Constituição Federativa do Brasil, um imposto que está sendo esquecido por essa reforma, mais uma vez. Não está sendo mencionado, não está sendo trabalhado, e ninguém fala nele. E que nós deveríamos ter uma questão a ser observada. Sim, a questão do próprio IGF, que é o imposto sobre grandes fortunas. Para a gente ter uma ideia, hoje no Brasil existem aproximadamente 5.000 famílias que possuem grande posses e grande situação financeira vantajosa, para não dizer que são as 5.000 famílias mais ricas do Brasil. E isso significa aproximadamente 40% do PIB brasileiro. Partindo do ponto de que nós temos um país com mais de 200 milhões de habitantes, onde 5.000 famílias brasileiras possuem uma quantidade de renda e patrimônio que chegaria a esses 40% do PIB, a pergunta que eu faço aqui a vossas excelências: não seria o momento de tributar de uma forma legal, razoável e justa, com uma destinação desse tributo a questões sociais, para que a gente possa atingir fins de igualdade? Então, a gente acredita que a política tributária há de ser, antes de tudo, um instrumento de distribuição de renda e um instrumento que vai introduzir o desenvolvimento econômico e social no nosso país. A reforma tributária está sendo
planejada, está sendo votada, está sendo modificada, mas ela não está, nesse momento, na nossa concepção, no nosso estudo, priorizando as garantias fundamentais do contribuinte, não está priorizando questões de inclusão social e traz um aparente incentivo ao trabalho, porque, em um primeiro momento, ela visa atender os ideais das empresas, os ideais das grandes corporações, que trarão, sim, um benefício com essa simplificação. Mas, em contrapartida, nós não estamos vendo, não estamos observando esse debate nessa situação. Eram as nossas considerações da nossa pesquisa, e eu queria deixar aqui o meu muito obrigado a essa plateia.